Nesta aula vamos estudar as comparações, como fazemos comparações em inglês. Existem três formas. Primeira forma, adjetivos, superlativos e comparativos, né? A segunda forma, advérbios de grau. E uma terceira forma, usando a estrutura not, as, as, tá? Então vamos ver primeiramente essa primeira forma aqui, né? Adjectives, comparative and superlatives adjectives, tá? Adjetivos comparativos e superlativos. Comparisons. There are various ways of making comparisons in English. Existem várias maneiras de fazer comparações em inglês. Comparative and superlative adjectives. Adjetivos comparativos e superlativos. Regular adjectives of one syllable have forms like this. Adjetivos regulares de uma sílaba tem a forma como estes, né? Estes que a gente vai falar aqui embaixo aqui. Que nós temos o adjetivo, o comparativo e o superlativo. Young, younger, the youngest, or youngest, né? Large, larger, the largest, or largest, tá? O T aqui, ele pode ou não aparecer, né, na frente. Slim, slimmer, the slimmest, the slimmest. Uma sílaba, tá? Aqui é bom dar uma explicação a respeito da sílaba, né? Se nós lermos essa palavra em português, nós leríamos ela como large, né? Duas sílabas, né? Mas como a gente sabe que o E não é pronunciado no inglês, então a gente lê large, large, e aí fica uma sílaba só, tá? Então, cuidado, tem que conhecer a pronúncia da palavra para saber se ela tem uma ou duas sílabas, tá? Young, né? Aqui, large, large. Note that if an adjective ends in a single vowel and consonant, not a W, the final letter is doubled as in slim, above. Note que se um adjetivo terminar em uma única vogal e uma consoante que não seja um W, né? Aqui nós temos a vogal, no caso do slim, aqui nós temos o I, que é a vogal, e a consoante M, né? M diferente de W. Então o final da letra é dobrado, como na palavra slim, acima, né? Então alguns exemplos usuais são: some common examples are sad, big, thin, fat, hot, wet. Então esses são os exemplos aqui, né? Seria hot, hotter, né? E hottest, né? Então dobraria o N aqui no final. Duas sílabas, adjetivos de duas sílabas terminados em uma consoante seguida pela letra Y são formadas como estes: dirty, dirty, dirty e the dirtiest, né? Superlativo. Então, two syllable adjectives ending in a consonant followed by the letter Y are formed like this: dirty, dirty,
dirty é dirtiest, tá? Então, acrescenta o ER aqui, né? O Y se transforma em I e se acrescenta ER, tá? Alguns exemplos usuais são angry, busy, easy, funny, happy, hurry, silly, teeny. A maioria dos outros adjetivos de duas sílabas e mais sílabas, adjetivos, formam seus comparativos e superlativos formas como estes, né? Adjetivo, comparativo e superlativo, temos careful, more careful. Superlativo, the most careful ou most careful. Casual, more casual, the most casual or most casual. Outrageous, more outrageous, the most outrageous. Some common two-syllable adjectives have ambos but forms, né? Have but forms. Alguns adjetivos de duas sílabas têm ambas as formas. Simple, que é o nosso exemplo, simpler, or more simple. E o superlativo the simplest or the most simple, né? Ou most simple. Então, alguns adjetivos de duas sílabas têm ambas as formas, né? Essas duas formas aqui com o ER no final, né? Ou more ou most, né? Outros exemplos são clever, common, cruel, gentle, likely, narrow, pleasant, polite. Os adjetivos irregulares têm as seguintes formas: good, better, the best, or best, bad, worse, the worst, or the worst, or worst, further, the furthest, or furthest, old, older, the oldest e the eldest. Bom, então esses foram os adjetivos, comparações com adjetivos de comparativos e superlativos. Existe uma segunda forma, que é os advérbios de grau. These adverbs of degree can be used in front of comparative adjectives. Esses advérbios de grau podem ser usados em frente, de frente, o comparativo, o adjetivo comparativo, que são a bit, a good deal, a great deal, a little, a lot, much, rather, slightly. Nosso exemplo aqui, this t-shirt is a bit cheaper than the others because it is last year design. Este t-shirt é um pouco mais barato do que os outros porque o seu modelo é do ano passado. Ellen is much more intelligent than the rest of the group. Ellen é muito mais inteligente do que o restante do grupo. Aqui o much, né? E o a bit, né? These adverbs of degree can be used in front of superlative adjectives. Esses podem ser usados, advérbios de grau, né?
podem ser usados em frente ao superlativo, adjetivos superlativos. By far, easily, much, quite. You are easily the cleverest person I know. Você é certamente a pessoa mais esperta do que eu conheço. Por último, nós temos a estrutura not as para fazer comparação, né? Not as. This structure is used to compare two things or people. Esta estrutura é usada para comparar duas coisas ou pessoas. A less common form is not so as. Uma forma menos usada é not so as, só so as, né? Então, Sally is not as tall as her brother. Sally não é tão alta quanto sua irmã, né? Her brother. Então nós estamos usando aqui a estrutura not as, us. Né? Essa aqui, not so as, é menos usada. A maioria dos advérbios tem comparativos regulares, comparativos e superlativos regulares, formas, onde more e most são adicionados ao verbo, como estes, né? Seriously, more seriously, most seriously. A few adverbs are irregular. Poucos advérbios são irregulares. Well, better, best. Badly, worse, worst. Então, alguns poucos advérbios são irregulares. Agora, por último, the regular adverbs fur and old have the same form as the related adjectives. Os advérbios irregulares, fur e old, né, rápido e velho, têm a mesma forma como os seus adjetivos originários, né? De onde eles provêm, tá? Então esta foi a nossa aula sobre como fazer comparações, comparisons em inglês, né? Até a próxima aula.